galera, estamos aqui para mais um vídeo pro canal, trazendo aqui o segundo jogo, né, de Vasco e Flamengo. E vamos pro jogo que é o que mais importa. Bora lá, galera. Já começamos mal, hein. Porra, Iago Pikachu pisou na bola, velho. Que susto, pensei que não tava gravando, velho. Ó, a falta, seu juiz. A bola é nossa. Não. Rapaz. Aqui não vai ter pênalti não, rapaz, tá ligado? Porra, mas assim complica, hein? Kelvin. Eu jogava que era Nenê ali na bola. Por isso que eu já quis chutar de primeira. Se eu soubesse que era Kelvin, eu dava o corte pro lado e puf, batia e era gol. Olha o Vasco chegando no ataque. Nenê, Marcelo Matos. Rapaz, essa passou perto, hein, Nenê. O Vasco ataca, hein. Olha o Iago Pikachu. Que é isso, velho? Que desgraça é essa? Porra. Isso não dá. O Fabiano matou o time, como sempre, né? Madison. Porra, Iago Pikachu. Eu quero fazer um gol, juro, velho. Quero ir pra prorrogação, não. Prorrogação, nem pensar. Porra, esse Kelvin não corre nada também, viu? Porra, ainda dessa parada de viado ali. Ele tava correndo até do cara aí, deu uma parada de viado, não sei porquê. Fez. Desse jeito não dá, viu? O time precisa melhorar bastante nesse segundo tempo. Porra, assim não dá, velho. Essa zaga é um lixo. Ai, merda. Acabou danificando a imagem. Pai, a zaga tá tão ruim que até a imagem danificaram. Vixe, Márcio Araújo. O time tá bom. Tá bom não, tá péssimo. Vamos lá, velho. Ir pro ataque. Se Nenê tá bem. Quando o Nenê tá mal, o time todo tá mal. Rapaz. Nenê cruzou ali pra Luiz Fabiano que não conseguiu acertar. Não foi dessa vez. Douglas. Você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Nem sei o que é isso. Vou nem comentar. Martin Silva. Olha, se eu ganhar esse jogo vai ser épico, hein? Que desgraça, só podia ser Kelvin mesmo, esse lixo. Volta pro Porto que você ganha mais, velho. Você não joga porra nenhuma, Kelvin.
Rapaz, por culpa do lixo do Kelvin, quase que a gente toma gol de Guerreiro. Uma vitória magra de 1 a 0 aqui cairia bem, hein? Vai, Kelvin, faz alguma coisa. Opa, aí, cruzamento. Que idiota esse Madison, velho. Ele chuta a bola pra fora. Trocou de time, foi. Ih, rapaz. Na trave, hein? Não tocou no goleiro, não, oxi. Bateu na trave, juiz ladrão, velho. Tá roubando demais. E agora, com Breno e galeria ali nas áreas, já imaginava, velho, uma zaga lixo dessa. Leandro Damião fez gol nos 2 jogos. Olha aí que zaga lixo. Paulão viadão ali no meio parado só olhando. É Paulão viadão, velho. Tomar gol no último minuto por causa desse lixo. Ah, que vergonha, velho. Então o Vasco de 2013 era melhor do que essa porcaria aqui. Perdeu, claro. Nem me surpreendo. Até o de 2013 era melhor do que essa porcaria aqui. No jogo que eu digo, né? Porque na vida real não era não. No jogo eu ganhava com o Vasco de 2013, ganhava de goleada. 2 a 0, 3 a 0. Nessa faixa. Leandro Damião marcou um gol fantástico que lhes permitiu vencer. Contribuiu para a equipe com seus excelentes passes. Márcio Araújo jogou muito mesmo, mereceu ser o homem da partida. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Antes, deixa eu ver posse de bola aqui, que eu nunca falo pra vocês. 58 do Flamengo, 42 pro Vasco. Então é isso, agora sim, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis.